participação que não é apenas a participação representativa, mas é a participação da ação. A descentralização do monitoramento e fiscalização, né? Elimar falou há pouco na fala dele, olha como é importante a gente criar mecanismo para avaliar resultados de políticas públicas. Como é importante a gente criar mecanismos de monitoramento, né, de fiscalização. Mas essa fiscalização não é apenas aquela fiscalização da atuação, da multa, do valor, mas do acompanhamento. Então, isso é um aspecto que a gente precisa entender como algo que é possível. Por causa do monitoramento e da fiscalização da sociedade, eu estou concluindo, os processos aqui, né, de mobilidade decorrente das obras da Copa foram alterados. Porque ocorreu a organização do movimento de atingidos pelas obras. Em 2012, quer dizer 2011, quem passasse na Rua Gouveia, no sentido da rodoviária, todas as casas do lado esquerdo e direito estavam taxadas de preto. E isso no contexto de uma cidade em que é classificada em estudos sobre participação e ação cívica, no sentido de Putnam, né, de engajamento, como uma cidade com baixo nível de participação. As pessoas em Natal são consideradas pessoas, né, que não têm essa mobilização. Mas esse contexto mostrou uma nova forma de participação e de mobilização através do monitoramento, do acompanhamento. Talvez isso seja um instrumento que a gente possa explorar muito em políticas públicas. Ver o resultado não apenas pelo resultado da eficiência, da eficácia, da sua efetividade, mas acompanhar o seu processo. Pensar que uma política pública, em todo o seu tipo, né, em qualquer tipo, ela é um ciclo da situação diagnosticada, da proposição, da formulação, da implementação, do monitoramento e da avaliação dos seus resultados. E, se for necessário, retornar ao seu começo e recolocar os acertos e erros. Introdução de modelos alternativos de gestão ambiental, com processos inerentes ao planejamento territorial e espacial. Pensar problemas ambientais passa necessariamente por pensar a escala do território e a sua distribuição no espaço. Eles não ocorrem num ponto isolado, mas eles ocorrem de forma interligada. Até porque, se a gente for pensar um ecossistema, ele perpassa diferentes níveis de ligação e que não estão fixos dentro de um único território. Então, esses aspectos fazem com que a gente pense que cada vez mais as políticas ambientais no Brasil, dentro desse novo contexto, elas passam a ser recolocadas, tendo uma perspectiva que é muito importante e que traz uma perspectiva de atuação da sociedade civil que até então não tinha, que é atuar dentro desse problema. No nosso contexto aqui de Nordeste, né, do estado do Rio Grande do Norte, talvez a gente ainda tenha que avançar um pouco mais nessa percepção do ambiental para que a gente possa criar perspectiva de ter um desenvolvimento não apenas alternativo porque ele é sustentável, mas pensar um desenvolvimento que ele seja alternativo porque ele de fato responda às necessidades, né, do contexto da realidade social, mas que também possa permitir que essas pessoas continuem atuando. É claro que a gente pode considerar que os processos de mudança social, advindos, né, com Bolsa Família, permitem pensar 1% de uma população considerada pobre, que vive entre um nível per capita de 290 até um salário mínimo. Mas o impacto de uma população que sequer
tinha essa possibilidade de pensar e de se colocar frente a essa sociedade, né, singular, moderna, baseada no consumo, a gente só vai conseguir criar talvez um modelo de desenvolvimento alternativo se essa mesma população começar a pensar e atuar de forma participativa. Bom, gente, acho que era um pouco do que eu queria colocar para vocês. Agradeço. Bien, pasaríamos a una rueda de preguntas. Por favor, las preguntas les pediríamos que sean bastante concretas. Roberto, por favor. Interessante essa sua fala. Eu fiquei aqui matutando algumas coisas, né? E aí que você estava falando, eu estava conversando aqui com um amigo meu, que a gente vai trocando figurinhas, né? Uhum. E aí veio um negócio assim. As audiências públicas, elas legitimam ou não as ações do Estado? Porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando das audiências que são feitas. Seja para as políticas de instalação de barragens ou dentro da própria cidade. Qual que é a conclusão que poderia ter dentro dessa sua fala? Elas legitimam realmente? Depende. Depende do que está sendo posto a debate na audiência pública. Em alguns contextos, sim. Em outros, não. Por exemplo, se a gente pensa em políticas ambientais aqui no Estado, a gente ainda utiliza muito pouco o instrumento de audiência pública como instrumento de atuação, em que há, digamos, uma maior sinergia e de controle, tanto por parte do Estado como da sociedade. As audiências públicas, elas ainda estão muito instrumentalizadas, né? E ganham muito mais o espaço da judicialização do que da efetividade da aceitação e do confronto que elas possam produzir para pensar as políticas públicas. É um instrumento ainda que eu acho que precisa ser aprimorado. Pelo menos aqui na nossa realidade, eu não sei no contexto mais geral, não tenho assim um olhar mais amplo, mas aqui, levando em conta a nossa realidade, há um esvaziamento. Elas ficam presas ao debate jurídico, sobretudo hoje dentro do campo das promotorias de meio ambiente, né? E não abrange, né, digamos, os diversos outros elementos, né, que possam estar atuando dentro desse processo. E aí tem outras questões que acabam levando para que esse instrumento ele não seja tão efetivo, pelo menos aqui na nossa realidade. Patricia, Sí, lo que tú dices al final de introducción de modelos alternativos de gestión ambiental es muy importante y esto conecta bastante con lo que decía también el profesor Imar al comienzo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual que está profundamente diferenciada, compleja, donde también hay un aumento de la subjetividad de las personas que tienen la necesidad de sentirse participativos, pero no que les informen y después se tomen política, sino realmente un proceso participativo en el cual sientan que sus necesidades muy concretas están representadas en los procesos de toma de decisión. Y esto es muy importante porque la forma tradicional de hacer política ha sido en Brasil, en Chile, en Perú, con esta forma de intervención de primer orden. Una intervención de primer orden es aquella en la cual el ente político, institucional, regulado, ¿no?, con el control y con el poder, no entra en diálogo, sino que impone una política, sino que no hace una invitación, sino que prescribe, ¿no? Prescribe, controla, mantiene el poder y mueve la política. Esto no encaja con la sociedad actual, esto no va con la sociedad actual. Y sobre todo porque en la sociedad
cada uno de nosotros, cada grupo humano, cada persona, ese que vino a la universidad que tú contabas, tiene su jurisdicción sobre su problema. Entonces, el sistema se enriquece cuando estas jurisdicciones, todos estos componentes aportan, ¿no? Y la política la representa. Entonces, eso yo creo que es muy clave, y eso no lo han encontrado las políticas medioambientales todavía. O sea, ahí hay que trabajar. Isso. Não mesmo. Ainda a gente ainda utiliza muito pouco a perspectiva desses modelos alternativos de planejamento de forma mais efetiva. A gente ainda precisa avançar. A gente no contexto do Brasil, né, nesses últimos 20 anos, a gente avançou muito, né? As audiências públicas é um avanço do pacto, os conselhos, mas o grau de representação desses conselhos nem sempre eles trazem a diversidade da representação da sociedade civil. Muitas vezes eles estão presos aos interesses, né, patronais, elitistas, classistas que dominam a realidade, não apenas aqui do nosso estado, mas a realidade brasileira como um todo. A nossa banca, né? Pois é. Atrás tinha uma pergunta. Então isso acaba sendo um entrave. Então, em vez de ser um processo que poderia ser mais difuso, ele ainda acaba sendo experiências muito pontuais e isoladas. A gente espera, né, que essas transformações se ampliem, a gente possa não estar falando de exceções, mas de uma certa regularidade. Sim. Por favor, tinha uma atrás primeiro, depois você. Tinha que Pedro estava escrito. Primeiro o senhor de rojo, depois o senhor amarillo. Só como contraponto à questão da mobilidade urbana do Engenheiro Freire. Na semana passada, o governador eleito deu uma entrevista na 98, onde ele expôs essa questão de que os recursos para a mobilidade urbana do Engenheiro Freire já estão alocados no governo e as obras não foram feitas. O que ele pretende fazer é deslocar os recursos para construir uma terceira ponte que ligue a Zona Norte, que seria muito melhor aproveitado os recursos do que na questão da mobilidade na Engenheiro Freire. Então, é só uma questão de que se não tem para fazer tudo, tem que dar prioridade para fazer o que precisa. E no entender deles, é mais necessário uma terceira ligação com a Zona Norte, onde mais da metade da população reside, do que simplesmente desafogar a Engenheiro Freire. Se a gente for pensar assim, né, para os nossos convidados, Natal, né, é dividido em duas divisões, né, de oposições territoriais. A Zona Sul, onde a gente está aqui, a universidade, e a Zona Norte, né, onde metade da população se caracteriza, né, como população mais empobrecida, mais vulnerável, é a classe operariada baixa, né. Então, assim, é onde está, digamos, a massa, o povo, digamos assim. Então, se, mesmo que haja essa mudança orçamentária com o aproveitamento de um recurso, ora, legitimar a construção de uma nova fonte, me parece também uma inversão de prioridade, porque vai levar em consideração a população que está fora do cenário de prioridades na agenda de governo. Então, assim, por isso é que eu falei no começo que eu desconfio dos reais motivos, talvez não tenha tantas implicações ambientais, mas eu ainda acho positivo se essa inversão de prioridade leva em consideração a mobilidade para essa população, que é a população que movimenta e dá dinamismo econômico à cidade de Natal. Não separa, né, professor? Foi? Não, não vou separar não, ó. Mas quem consome o que é produzido dentro da dinâmica do serviço moderno é a população da Zona Norte. Porque quem vive aqui não consome, quem é os empoderados daqui não consome essa realidade, quem consome é a população. Sim. Por favor, senhor de Maria. Sim, achei interessante a questão de trazer uma pessoa da comunidade para estar falando sobre
que de fato ela vê em relação a determinados problemas ambientais. É importante ver que as políticas ambientais em sua evolução muitas vezes foram instrumentalizadas de fato e muito mais foram receitas de bolo levadas para a população, não trazidas delas, né? A necessidade delas. Mas o meu questionamento vai em direção à questão da intersetorialidade entre a política, porque a política ambiental ainda não é um tema transversal nem intersetorial com as demais políticas do governo, do nosso governo, vamos dizer assim. Como você pensaria isso, já que é um modelo descentralizado hoje, que tem um sistema, que tem um controle também? Como pensar essa intersetorialidade a partir da questão ambiental? Pode juntar com a de Pedro e eu respondo. Pronto. Vai ser. Eu acho que eu vou discordar um pouco do que ele falou agora e vou dar um pouco do que eu acho sobre a questão da participação. A participação, por exemplo, falou das audiências legítimas ou não. É muito complicado falar de participação ainda, porque quando a gente estuda conselho, a gente tem que entender primeiro, por exemplo, saúde é diferente da educação. Porque o campo, aquelas pessoas que se apropriam do debate da educação são diferentes, inclusive a própria população. Então, é complicado falar como se fosse assim, audiência, mas tipo assim, em qual? Que contexto? Quando acontece? A questão da participação, ela é muito conjuntural. Por exemplo, você teve os movimentos, aí os processos participativos depois do movimento foram mais fortes, mas aí depois ele vai acabando, aquela energia. Então a participação, ela tem muito dessa volatilidade ainda. E eu acho também que em relação a questões ambientais, a participação ela vem muito se você sente o impacto daquilo que você está querendo debater. Por exemplo, se você não se apropria da situação, é muito difícil você ter algum entusiasmo ou alguma influência de ir participar naquele conselho para debater aquelas questões. Por que eu estou dizendo isso? Eu acompanhei um pouco o debate sobre resíduos sólidos nos conselhos. Por quê? Era uma diretiva nacional de que passasse pelos conselhos para ter legitimidade da política nacional. Então teria que ir local, estadual, mudava os delegados para nacional. E aí, aqui no Rio Grande do Norte, essa participação foi totalmente diferente da de São Paulo. Eu acompanhei um pouco o que aconteceu em São Paulo, que é um grupo chamado Rede Nossa São Paulo, Rede Cidades Sustentáveis, que organizou debates com prefeituras, subprefeituras, conseguiu trazer catador, conseguiu trazer comunidade, e foi várias semanas de debate. Tem os vídeos mostrando os painéis das pessoas indo com caneta, riscando um painel e de repente outra pessoa ia, riscava, discordava, debatia, faziam grupos. Então assim, outra dinâmica de participação. E o resultado lá foi diferente do resultado aqui. Lá eles fizeram manuais, fizeram cartilhas, ou seja, é muito complicado falar de participação como se fosse um termo geral. Primeira questão, acho que é essa. Então lá talvez tenha legitimado, aqui não. Então não dá para botar no mesmo pano a questão da participação. A questão da interdisciplinaridade, eu acho que há, apesar de que a população ainda não se apropriou. Por quê? Quando você observa a questão da Política Nacional de Saneamento, primeiro ela é muito longa. Participação é um processo super gradual. Por exemplo, começou em 2007, terminou em 2012. E nesse meio tempo você teve conselhos, você teve audiências, você teve debate em Câmara, e depois voltava, ia para o Executivo. Ou seja, mudou o governo nesse processo de participação. E os ministérios que estavam envolvidos eram de saúde, de segurança, era o Ministério das Cidades. Depois que saiu o manual, teve que passar pelo Conselho de Saúde, passar pelo Conselho depois do Meio Ambiente, voltou, depois do Ministério da Casa Civil. Ou seja, foi um debate, de certa forma, interdisciplinar, porque os conselhos de saúde eram diferentes das pessoas do Conselho do Meio Ambiente. Então o resultado é um pouco multidisciplinar nesse sentido. Agora longo. Mesma coisa resíduos, foi 20 anos para sair a política nacional agora. Una cosita corta. Hay dos conceptos en relación con lo que decía você, que a veces no se toman muy en cuenta en la política pública, y uno es el de la comunicación y el segundo el de la confianza. No puede haber participación si você no se siente acogida, si você
dicen que participe, pero por otro lado, en otras dimensiones no lo dejan participar. Y la confianza, sin confianza, y si la sociedad tiene disparidades, desigualdades, muchos problemas, entonces essa pseudo participação não convoca. Fazendo a junção, né, das três colocações, eu acho que a gente, assim, quando pensa, eu acho que para o bem ou para o mal, a gente, quando pensa as políticas públicas ambientais, elas ainda não atuam de forma transversalizada. Elas não se efetivam plenamente nessa perspectiva. Elas ainda ocorrem dissociadas das dinâmicas, né? Quando a gente pensa da reprodução das cidades, da reprodução dos territórios, seja na perspectiva rural, urbana, não há essa conectividade. Quando o Pedro dá o exemplo do saneamento, né, da política de saneamento, ela não foi pensada como uma política ambiental, ela foi pensada como uma política urbana, dentro dos princípios da política de planejamento urbano, dentro dos princípios do Estatuto da Cidade. Então, assim, ela não foi transversalizada na perspectiva de construção de um marco regulatório do saneamento como uma estrutura de ação ambiental, de política ambiental. Ela, antes de tudo, é uma política urbana. Então, assim, como a gente ainda faz, infelizmente, as políticas, elas são pensadas ainda de formas centralizadas, apesar que no contexto, né, do Brasil redemocrático, a gente tem um princípio da descentralização política administrativa. No caso ambiental, a gente avançou muito pouco, porque a nossa forma de representação participativa, ela esbarra no que o nosso colega Chilane colocou agora há pouco, de que ainda falta o mecanismo da confiança que possa, de fato, trazer ganhos. Muitos dos nossos representantes nos conselhos, por que é diferente a participação em São Paulo, do Conselho de Resíduos, do Conselho daqui? Os interesses são diferentes, o grau de instrumentalização são diferentes, as realidades são diferentes. Então não dá para esperar que o Conselho daqui reproduza nas mesmas conjunções do Conselho de Resíduos de São Paulo. É outra dinâmica. Se a gente for pensar a questão dos resíduos sólidos em São Paulo, tem uma cadeia de reprodução e produtividade dentro dos 3 R's, né, de reciclar, reaproveitar e reutilizar, que é gigantesca, que é diferente do que a gente ainda está desenvolvendo e ensaiando quando a gente pensa a questão da cadeia produtiva dos resíduos aqui no estado, na cidade. A gente exercita ainda muito poucos instrumentos, né, que foram fruto desses processos de mudança. A congestão, os consórcios, os novos instrumentos, né, do público-privado, a gente nem entende direito o que é isso. A efetividade com que isso se produz. A gente aqui no Brasil, nos últimos anos, tem avançado. Essa obra, ela ocorre da parceria público-privada. O que é isso? Como é que isso se instrumentaliza? Né? Quais os mecanismos de controle? Quem participa dos processos? Então, a gente ainda está no processo de construção. Por isso que eu finalizei um pouco a minha fala, colocando de que a gente ainda está, né, ainda dentro de um processo de história que é muito recente, né? E talvez porque a gente esteja no momento, né, dessa sociedade moderna, né, singular, que a Elimar colocava agora, e que é tão rápida, tão dinâmica, que a gente não consegue perceber os impactos disso do ponto de vista da construção histórico-social, né, dessas transformações e de que forma isso pode significar em termos de mudanças e construções. Nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com os instrumentos, né, de cidadania instrumentalizado na nossa última Constituição. A prefeitura ainda, né? A própria inserção, né, da variável ambiental dentro da descentralização,
da efetivação dos municípios, os municípios no Brasil, eles não querem atuar. Alguns aqui e acolá definem a política, atua de forma intersetorial, tem ações, tem projetos, tem planos, mas de forma geral, a maioria dos 5.500 e tantos municípios, isso não é a ordem prioritária. Porque a ordem prioritária é a manutenção das suas reproduções mais essenciais. Nós somos, infelizmente, uma massa ainda de pobres. Somente lá em Rio Verde, que a ótica é de bilionários. Minoria. Minoria. Pois é. Mas que seja. Tem que ser, né? Uma Imagina a maioria de bilionários. não tem como. Então, Mas a ideologia dominante é que todos um dia poderão ser. E aí Então. eles defendem isso. então imagina, um menino que vai lá na AgroShow, ele é instrumentalizado na TecnoShow, Eu já fui e que a ele show. vai se tornar um bilionário. É. Mas esse não é o contexto do menino que ainda está aqui no sertão, o menino que vê na frente da sua casa, vê um assassinato de um jovem, aqui nas nossas periferias aqui da cidade, nas periferias de qualquer cidade, dos jovens, né, da juventude negra que morre lá em Rio Verde, né. Então, assim, essas dinâmicas a gente ainda estamos processando nesse país gigantesco, diversamente, em termos de regionalidade, de cultura, de recursos, a gente está aprendendo. O que a gente vai ser no futuro, se as mudanças climáticas não se confirmarem, a gente tem, né, um futuro, né? Se não, talvez a gente vire proteína animal. Pô, gente, obrigada, né? Agradecemos mucho la